Quem sabe tantos anos e você, velho sonho que um dia o Senhor plantou. Quem sabe você já não tem mais forças para usar a sua verdade, a sua vida já não é como você planejou. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria, mas aqui já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria, mas aqui já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Todos os dias Deus vem e faz um milagre. É só você querer enxergar os mínimos detalhes. Ele sabe o que você precisa, Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo, teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você.
noite, irmãos. Boa noite, pastor Milton. Já estamos ao vivo no Facebook e também aqui no Zoom. Temos 26 participantes. Oi, Léo, boa noite, tudo bem? Léo, você está me ouvindo? Ouvindo sim, pastor. Tá bom. Tem a pessoa escolhida aí para fazer a oração inicial? Eu posso fazer, pastor? Tá, deixa eu conversar as coisas com vocês. Nós estamos no Face, né? Isso. Ok, então deixa eu pegar aqui e eu vou retransmitir para o meu Face. E o Natan tem o hino inicial, é isso, né, Natan? Aí o Natan pode colocar para nós aí já, Natan, por gentileza? Posso. Obrigado. Vamos lá. Vamos pegar muito bom louvor que eu lembrei. Estamos assistindo, então, ao momento aí, uma boa noite para vocês. Nós estamos fazendo ao vivo. Aqui tem a participação aqui da gurizada da igreja, dos adultos, dos jovens, dos adolescentes. E isso é muito legal. Nós vamos tá bom? Vamos lá, então. Vou soltar aí o nosso... Léo, você pode conduzir a oração agora para nós iniciarmos? Nossa. Senhor amado Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados,
e que o Senhor esteja com cada um de nós. Que o Senhor possa proteger a cada um de nós também e os nossos familiares, Pai. Que o Senhor aceite as nossas orações, pedidos e agradecimentos. Esteja com o pastor Milton também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Hoje é quarta-feira e nós dedicamos um bom tempo na quarta-feira para ouvirmos os pedidos de oração, os agradecimentos que os irmãos têm. E então, durante o culto, você pode colocar no chat aqui do Zoom, ou se você está assistindo pelo Face, você pode colocar ali nos comentários do Face o seu pedido de oração. Tem gente aí que está anotando os pedidos, que está nos acompanhando, e aí dessa forma, no final, a gente vai poder mencionar o seu pedido. Se tiver, assim, muitos pedidos de oração, aí nós vamos reduzir um pouco, tá? Mas vamos estar orando por todos os pedidos. O tema de hoje, antes de eu falar o tema, deixa eu perguntar aqui, me falaram que o meu áudio estava quicando, estava cortando. Tá bom o áudio aí agora? Que eu troquei um esquema aqui da internet. Melhorou o áudio, gente? Dá um retorno para mim aí, quem tá no Zoom. Tá bom? Foi a Pamela, né, Pamela, que me disse que o áudio estava ruim. Obrigado, viu, Pamela, pela ajuda aí. Nós estamos gravando ao vivo, né, e sempre tem coisinhas para consertar, né? Então, vamos lá. Vocês viram na imagem ali que foi divulgada que nós iríamos falar sobre morte. Morte, até o Kleber, que preparou o título, achei bem interessante, porque ele colocou ali morte fatal. Alguém pode dizer assim, gente, qual é a morte que não é fatal? Todas são. Não, tem morte que não é fatal, e nós vamos conversar hoje sobre isso. Vamos entender uma coisa, antes de falarmos sobre a morte. Vamos falar sobre a vida, tá? Para você entender um pouco sobre a morte, você precisa entender primeiro sobre a vida. De onde nós temos a vida? De onde vem a vida? A vida vem de Deus, do Criador. Se você for pesquisar a origem da vida no macro, você vai partindo aqui do planeta Terra, você vai sair da nossa galáxia e você vai embora pelos mundos, pelas outras galáxias. Então, isso é você pesquisar no macro, a origem da vida. Nós sabemos que o macro ele é infinito, não tem fim, porque a origem do macro também é Deus, a origem do macro. Foi Deus que criou tudo isso. Agora, se você for pesquisar para o lado do micro, você olha o ser humano e no ser humano você vai ali olhar, estudar, analisar órgãos, células, núcleo, e você vai entrando nesse micro, você vai entrando no micro pesquisando naquilo que você tiver, naquilo que você conseguir de ferramentas para pesquisar. Quando chegar assim no micro, no mais profundo do micro, lá no micro do micro, que você não continuar mais, você não continuou, um cientista não consegue continuar por uma única razão. Falta ferramentas para ele continuar. Não é que ele chegou no máximo possível do micro, não, é que faltou ferramentas. Por isso que ele não continua. Com o passar dos anos, né, a raça humana vai desenvolvendo novas e novas ferramentas, é o que se sabe. Então, assim, o ser humano vai entrando no micro cada vez mais. Temos aí o DNA, né, quando descobriu-se o DNA, algumas décadas, né, eles queriam mexer nos tracinhos do DNA. Isso era impossível algumas épocas aí passadas. Agora estão dizendo que já é possível. Ok. Então, micro e macro. Os dois são infinitos por uma única razão. Você chega em Deus. Deus criou ambos, o micro e o macro. Deus criou o universo e tudo o que nele há. É isso que a Bíblia diz. Então, se Deus criou o universo e tudo o que nele há, se você quer chegar no DNA da vida, na origem da vida, você vai chegar em Deus. Entende? Crendo que a vida parte de Deus, vem de Deus, esta é a crença do cristianismo, essa é a nossa crença, é nisso que nós nos apoiamos, é isso que nós seguimos, né? Então, acreditando nisto, que Deus é a origem da vida,
começa a ficar mais fácil você entender o que é a morte. É o antônimo da vida. É o antônimo de estar na presença de Deus. Morte é estar longe de Deus. Compreende? Nós, seres humanos, nós temos um corpo carnal, físico, nós temos o fôlego da vida que Deus nos dá, isso está em Gênesis, e nós temos o resultado dessa união, o fôlego da vida com a nossa estrutura física. O resultado disso é um ser humano, é uma psique, é um ser que pensa, que raciocina, criado para isso, diferente dos animais irracionais. No momento que este ser se desliga da fonte de energia, ele está morrendo. E é isso que vem acontecendo com o ser humano desde o primeiro pecado, desde o momento em que Adão e Eva pecaram e se afastaram de Deus. O ser humano vem morrendo, morrendo, morrendo. Então, vida e morte, os dois juntos, é impossível os dois juntos conviverem e atuarem, não existe, tá? Ou é a vida ou é a morte. Deus, não existe espaço na santidade de Deus para colocar a morte ali dentro. Isso é inviável, não existe, não faz parte dessa realidade. Vamos entender uma outra coisa, uma palavra muito usada, assim, muitas vezes, por cientistas, por pesquisadores, tanto na biologia como em outras ciências aí, é a palavra verte. Verte é uma fonte de vida. Então, eu tô passando isso muito rápido só para você poder me entender onde eu quero chegar sobre a morte, tá? Então, se verte é uma fonte de vida, e vamos usar um texto bíblico, a jorrar para a vida eterna, o que é a morte, então? Se seria o antônimo de verte? Perverte? Destruição? Aniquilação? Um processo de destruição contrário da verte? Porque a verte, o significado da verte é que nem uma vertente, está a jorrar. No caso de Deus, Deus diz jorrar para a vida eterna, para todo sempre. Isso é Deus. Ele emana a vida, ele dá a vida, ele é a vida. Então, por exemplo, Deus, ele tem vida ou Deus é vida? É diferente de eu ter vida ou eu ser a vida. Compreende? Um outro exemplo bem simples, eu uso bastante isso daqui, né? É uma caneta. Eu tenho uma caneta ou eu sou uma caneta? Compreende? Eu tenho uma caneta. Agora, quando vamos falar de vida, eu tenho vida ou eu sou uma vida? Eu tenho vida. Agora vamos falar de Deus. Deus é a vida ou ele tem uma vida? Ele é a vida. Ele é a vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo é a verdade. É assim que a Bíblia descreve. Então, se Deus é a vida e eu tenho vida, no momento que eu me desconecto da fonte de vida, adeus para mim. Eu não tenho vida. Então, quando você começa a entender o que é a vida, você pode compreender o que é a morte. Por exemplo, uma fonte natural de água. Eu curto bastante a natureza, eu gosto de passear, de acampar, de aproveitar esses momentos assim no meio da natureza, e eu gosto de ver uma fonte de água. Tem um cara aí que nós já fomos aí com os jovens do nosso distrito, que no meio assim da pedra, assim, né, tem água pingando da pedra. A gente enche nosso cantil, a gente bebe água dali quando a gente vai passear nesse lugar. Então, é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. Você vê uma fonte vertendo água, saindo água dali, uma água limpa, que nem esse caso que eu citei, né, no meio das pedras. É a coisa mais linda que existe, eu penso assim, né? Então, pensa comigo agora uma coisa, se Deus é a fonte da vida, se ele é uma verte, ele está a verter por toda a eternidade, tem como nesta fonte brotar junto com ela esgoto? Não tem, é impossível. Uma vertente e uma rede de esgoto são duas coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver uma com a outra. Uma pode representar, uma vertente de água, né, e uma rede de esgoto, uma pode representar a vida, uma verte eterna, no caso Deus, e a outra pode representar uma perverte, a morte.
Então, vamos lá. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele vai em direção a verte ou a perverte? Perverte. E aí surge todo tipo de perversão que existe nesse planeta. Ficou até legal, né? Combinou. Agora, dentro disso daqui, vamos entender uma coisa. Ó. O inimigo de Deus, ele quer apresentar para o ser humano alguma coisa muito especial, muito grande, que seja cativante e que agarre o ser humano, que pegue o ser humano pelas emoções, pelas sensações, por coisas desse tipo que são muito fortes, né? Tem uma frase que diz assim que a gente não compra o carro que a gente precisa, a gente compra o carro que a gente gosta. E isso acontece com muitas outras coisas na vida, né? Sensação, emoções, gosto, cheiro. Esse mundo, o diabo se aproveita de tudo isto, neste mundo de sensações, sentidos, uma falsa esperança, uma falsa maneira de você viver eternamente, uma falsa maneira de você dizer assim, eu estou conectado à fonte da vida, Jesus Cristo. Então, o inimigo ele vem oferecendo várias outras maneiras, enquanto que Deus também vem oferecendo uma única maneira, a vida eterna nele mesmo, através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, falando agora sobre morte. Quando a pessoa morre, o que Deus diz sobre isto? E quando uma pessoa morre, o que o inimigo diz sobre isto? Nós vamos abrir a Bíblia, vamos estudar um pouquinho a respeito disto hoje, e eu vou dizer uma coisa para você. Abra o seu coração para você estudar a palavra de Deus agora. Pare um pouco assim, ó, não é a minha opinião que eu vou colocar, nós vamos ler o texto bíblico. É a opinião da palavra de Deus. Então, para um pouquinho e deixa de lado aquilo que você crê sobre a morte. Guarda nesse momento o teu entendimento que você tem a respeito da morte, tá bom? Deixa ele guardadinho ali com muito carinho, com muito respeito e vamos de maneira assim neutra olhar o texto bíblico para poder entender a diferença entre a vida e a morte. Ver os filmes e dente, né? E tem que estar para as mídias. Uma coisa assim, ó, Google não é. E hoje tem muita gente que vai lá no Google, é uma excelente ferramenta de busca, sem dúvida nenhuma, né? Existem outras também, né? Mas a pessoa vai lá no Google, pesquisa sobre a morte. O Google lá tem isso, isso, isso. A pessoa, pronto, é isso daqui é a verdade. Gente, Google é uma caixa gigantesca de informações onde vários seres humanos jogaram ali dentro os seus seres humanos, os seus pensamentos, os seus estudos. Travando, gente. Internet é uma coisa ruim, né? Vamos ver se eu consigo.
Eu vou pedir para desativarem o meu áudio do outro aparelho. Ok? Está todo mundo aí me assistindo? Nós... Do microfonia. Ok? Terminou a microfonia? Sim. Então tá, eu vou arrumar uma outra maneira aqui de nós continuarmos com o estudo. Internet, não é? Internet pode ser usada na pregação do evangelho, mas não é coisa de Deus, né? Porque se fosse de Deus, ela nunca na vida ia falhar. Ok, deixa eu me ajeitar aqui ainda, tá, gente? Para poder... Feito aí? Todo mundo está conseguindo me ver, me ouvir? A minha pergunta é a seguinte: onde que eu parei? Ou não, onde que eu parei não, onde que cortou para vocês? Essa é a minha pergunta. Alguém aí pode me ajudar, quem está no Zoom? Pode abrir o áudio aí, gente. Tem gente que está com o áudio trancado aí. Me ajuda aí quem está com o áudio aí, Natan. Onde que vocês pararam de ouvir? Qual é o texto, pastor? O senhor já tinha dado o texto? Não, não tinha dado texto nenhum. Só me diz aonde que eu parei, que daí eu continuo explicando para vocês. Ah, daí cortou, não sei. Cortou lá. No momento tava... A parte que cortou, ninguém lembra? Pastor, o senhor falou do texto que o senhor ia falar e depois começou a falar e cortou. Tá bom, então. Tá, então deixa eu retomar aqui só para recapitular uma parte. Gente, muito obrigado. E para quem está no Face nos acompanhando, é isso daí. É fazer ao vivo. Nós estamos aí abertos para qualquer tipo de problema, né? Voltando, então. Morte e vida. É isso que eu estou falando. Nós vamos estudar sobre a morte hoje, mas para entendermos melhor a morte, precisamos começar compreendendo primeiro a vida. Se uma vertente de água pura pode representar Deus, que é a fonte de vida por toda a eternidade, então uma fonte de esgoto pode representar a morte, e que não tem nada de vida ali. Sobre vida e morte, unicamente em Deus nós temos a vida contínua, eterna. Fora de Deus nós não temos vida eterna. Eu vou usar um outro exemplo bem básico, bem simples, só para você entender. Nós estamos conectados nesse momento. Você está assistindo de alguma forma... você está assistindo de alguma forma por um aparelho, e esse teu aparelho tem uma fonte de energia dentro dele. Na hora que acabar essa fonte de energia, você precisa conectar ele a uma fonte, a tomada, e assim o teu aparelho continua ligado. Não tem como o teu aparelho permanecer eternamente ligado sem estar conectado a uma fonte de energia. A bateria acaba, termina e deu. Nós temos uma vida aqui nessa terra que Deus nos deu. E a palavra de Deus diz que Ele nos deu apenas uma única vida para você fazer o que você precisa fazer. Depois disso, nós não temos outra vida. A vida que nós temos depois dessa terra não é nossa. Aqui você pode ver para você, longe de Deus, se você desejar. Mas depois desta vida, só continua vivo eternamente quem estiver ligado a Jesus Cristo, a Deus, ao céu. Aqueles que estão ligados, eu estou falando assim de maneira bem simples, tá? Mas não é brigando com ninguém, nem xingando, né? Não estou condenando ninguém aqui, porque de todos os pecadores, nós, pastores que conhecemos mais, acabam sendo, às vezes, os maiores pecadores, por ter mais conhecimento. Ninguém é santo aqui nessa terra. Mas aquele que está ligado à rede de esgoto, e que, como a Bíblia diz que essa pessoa já está perdendo a vida, né? Ela não tem como continuar viva depois se não estiver ligada em Jesus Cristo. Então, vamos entender um pouquinho mais agora sobre a morte, sobre o que Deus fala sobre a morte. Vamos começar com uma história muito bonita que tem, uma história de
de amigos, né, o Evangelho de São João, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. E o meu conselho para você é assim, ó, abra a Bíblia, tá? Porque o folhear da Bíblia, olhar os livros, o texto e ler, isso ajuda você a fixar na mente. Se você vai usar uma Bíblia no celular, ok, use no celular, tá? Acompanhe. Não tem problema também usar no celular. É João capítulo 11, vamos ler os versículos 11 em diante. Versículo 11 diz assim, ó, isto dizia, Jesus estava falando, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Eu acredito que todos vocês conhecem a história de Lázaro, que era amigo de Jesus. Você pode ler esse capítulo depois, se você não conhece. Jesus recebeu a notícia que Lázaro tinha morrido. E Jesus entendeu. E Jesus demorou para ir. Foram alguns dias que Jesus levou para chegar onde Lázaro estava. E ele fala para os discípulos, eu vou lá acordar o Lázaro. No versículo 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 12 é o pensamento e entendimento dos discípulos. Senhor, está tudo bem então, não precisa sair daqui, não precisa te apressar, a caminhada era longa, eram 2 dias ali caminhando, está tranquilo. Versículo 13, Jesus completa. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Olha, Jesus aqui chama a morte de sono. Jesus diz assim, ó, eu vou lá despertar o Lázaro. Ele adormeceu, eu vou acordar o Lázaro. É isso que Jesus está falando. Os discípulos entenderam que era o sono natural que eu tenho, que você tem. Aí Jesus explicou, não é esse sono. Eu estou falando da morte, ele morreu. Só que na cabeça de Jesus, no entendimento, na visão dele, essa morte de Lázaro também é um sono. Para ele, não para nós. Para nós, isso daí é a morte. Agora, se ela é um sono, vamos ver o versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, vamos ter com ele. Jesus dizendo para os discípulos, eu fico feliz que ele morreu, e que a gente não estava lá. Eu não estava lá, vocês não estavam lá, e isso é bom. Por quê? Porque agora vocês vão poder entender algumas coisas. E então Jesus vai com os discípulos até lá, e encontra já o Lázaro sepultado, e aí Jesus diz para os homens fazerem aquilo que eles podiam fazer, removam a pedra, abram um caminho aí, e ele chamou Lázaro para fora, Lázaro ressuscitou, ele sai embrulhado que nem uma múmia, eles faziam isso, né? E aí então Jesus pede para desatar o Lázaro, desamarrem ele, soltem as ataduras dele. Bom, morte. Você foi criado, você foi feito na origem para viver eternamente, ou você foi criado, você foi feito como um aparelho eletrônico, um eletrodoméstico, um veículo, alguma coisa que tem a sua vida útil, termina, acabou, Zé Fini, bateu as caçuletas, foi para a cidade dos pés junto e agora vai para o céu. Você foi criado, ser humano, para quê? Viver um tempo aqui e acabou? Ou você foi criado para a eternidade? Vamos ver Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, lá o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2, o versículo 16. Gênesis 2, 16. 2:16. Aqui nós temos um momento, o início ali da família no Éden, e no versículo 16, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para guardar o jardim, para cultivar o jardim, para produzir, para viver no jardim.
E no versículo 16, o Senhor lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Deus falou. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não diz que é macieira, que é pé de maçã, não, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela. Não é para comer dessa árvore. Por quê? Porque no dia em que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Então, responda agora. Se não comesse da árvore, o que estaria acontecendo? Estariam vivos, vivendo até agora, ou estariam mortos? Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para viver eternamente. Deus não criou a raça humana para passar pela morte. Deus criou a raça humana para a vida eterna. Não a vida eterna pós-morte. A vida eterna sem morte. Foi para isso que Deus criou o ser humano. Ok, mas como veio a morte? A morte veio por causa do pecado. Abra sua Bíblia em Romanos, o capítulo 5, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e depois Romanos. Romanos, capítulo 5, o versículo 39. Tem uma coisa errada aqui, né? Porque não tem 39 no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler então? 5:12. Olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte, através do pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão e Eva fugiram, desobedeceram, ignoraram, colocaram de lado aquilo que Deus falou, eles tomaram partido para um outro lado, eles se desligaram da vertente, da fonte da vida, e eles se ligaram para um lado de algo que era criatura, Lúcifer. Ali eles passaram a morrer. Aquela árvore não tinha nada de mágico nela. Nada, nada, nada. Não tinha nada de poderoso naquela árvore, e também aquela árvore não tinha nada de mortal naquela árvore. Era uma árvore que produzia fruto. E a palavra de Deus não diz que fruto é este. E só que Deus escolheu aquela árvore, uma única árvore, que tinha um fruto, e fruto igual aquele existia em outras árvores também pelo jardim, tá? Suponhamos que era um pé de fruta de não sei o quê. Esse mesmo não sei o quê tinha outras árvores no jardim. Deus disse, olha, tem um inimigo, ele se levantou contra o governo de Deus. Os anjos ensinavam isso para Adão e Eva, né, também, além de o próprio Deus avisar isso para eles, e conversar com eles, e visitar todos eles, visitar eles todos os dias. Ele criou um novo governo, ele está por aí, e essa árvore aqui, ela apenas vai servir como uma posição sua. Você vai se posicionar, você vai mostrar fisicamente de que lado que você está. É como você hoje diz assim, você aceita Jesus Cristo como teu Salvador? Se você aceita, levanta a mão. A pessoa levanta a mão dizendo assim, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. É uma manifestação física, não tem nada de especial no braço, na mão, em qualquer coisa. Aquela árvore não tinha nada de especial, era apenas uma manifestação. Se vocês estão fazendo parte do meu governo, Deus diz, se vocês concordam, vocês não tocam naquela árvore. Eu separei aquela árvore ali para representar a decisão de vocês de fazer parte do outro governo, só isto. Então veio o inimigo e usou seus argumentos, e aquele casal novo, inexperiente, caiu, cederam, não obedeceram a Deus, eles pecaram, e a morte veio por causa do pecado, e o pecado passou a todos nós. Se desligaram da vertente. O Adão, ele perdeu essa capacidade de vida eterna. Imagina, eu fico imaginando assim, ó, pensa junto comigo numa coisa, o Adão e a Eva hoje, em 2020, milênios, tá? Alguns milênios aí, né? Milênios de 1000 anos, né? Não, opa, falei besteira agora, né?
Não, não falei não, né? É verdade, alguns milênios, olha só. Alguns milênios aí, né? O Adão e a Eva vivos ainda, velhos, sofrendo com as dores, com as doenças. A gente chega aí nos 40, 50, 60, 70, 80, 90, quem chega a 100, né? Não tem muito o que fazer mais com a vida. As limitações são muito grandes hoje. Imagina Adão e Eva hoje, vivos, mas sofrendo todos os efeitos do pecado, acarretados sobre milênios e milênios em cima deles. Seria um inferno, né, de pessoas vivas. A morte, o descanso, é uma bênção de Deus para aqueles que estão sofrendo e que chegam no final da idade, não para você que está sofrendo hoje. Tem pessoas aí que estão hoje passando por menos dificuldade, luta, e não é a saída para você, não é a morte. Eu estou falando, a morte é uma bênção, como no caso de Adão e Eva, e de todos os outros que já viveram no passado. Imagina se ninguém tivesse morrido hoje ainda, nem Hitler, e nem muitos homens no passado que fizeram muitos estragos aí. Olha, eu acho que nem o diabo ia aguentar tanto ser humano ruim vivendo em cima do planeta, né? Então, para isto, o descanso, o sono da morte é uma bênção. Nesse contexto que eu estou falando. Não estou falando da minha vida, nem da sua vida nesse momento. Grave bem isso daí, tá bom? Ok, o homem pecou. O que vai acontecer? Precisamos de uma salvação. Precisamos voltar à vida eterna. Então, a gente precisa morrer para reencarnar e ir para a vida eterna? Não. Não é assim que a Bíblia apresenta. Vamos para o Evangelho de São João. Volta ali na Bíblia, no Evangelho de São João, e vamos ler o capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 3. Esse texto, se você não conhece, eu aconselho que você decore ele, tá? Porque é um texto muito bom. São João, capítulo 3, o versículo 16. 3:16. Vou ler. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Opa, vida eterna não é pós a morte, não é reencarnação, não é andar de vida em vida até melhorar. A vida eterna, hoje, para nós pecadores, ela é unicamente através da cruz, Jesus Cristo. Se nós precisamos morrer por causa do pecado, então, pela graça de Jesus Cristo, nós passamos a viver. Vamos para a carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro do Apocalipse. Nós temos ali o 1 João, antes do livro de Apocalipse, ali, né? Antes do Judas. Tem um livro bem pequenininho ali de Judas, não é o Judas Iscariotes, né? Vamos lá, 1 João, o capítulo 5. E o versículo 12. 1 João 5:12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deu para entender? Aqui o texto bíblico está bem claro. Ele está falando de vida, fonte de vida. Ele está falando de uma vertente, de uma verte. E em Jesus Cristo, hoje, pela fé, nós temos a vida eterna. Mesmo que você durma o sono da morte. Jesus Cristo vai ressuscitar os seus filhos para levá-los para o céu, para termos a vida eterna. Quando é que o ser humano passa a ter direito a esta vida eterna? Hoje, eu já tenho direito a essa vida eterna. Você hoje, que está aqui nos assistindo, você já tem direito a essa vida eterna? Talvez você diga assim, olha, eu sou pecador, eu estou errado, eu estou vivendo num mundo lá, de repente, lá na beira do esgoto, falando de pecados, tá? Talvez você tenha consciência disso, de uma vida pecaminosa. Vamos ver ali quem é que tem direito à vida eterna. Vamos para João, tá? Agora é o Evangelho de São João, não é a carta, volta para o Evangelho.
é o João Grande, né? João, capítulo 5. Vamos ver quando que o ser humano recebe esta vida eterna. Todos acharam? É João, capítulo 5, versículo 24. Vamos ler? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Somos pecadores? Somos. Eu também sou. Mas em Cristo Jesus, seguindo a Cristo Jesus, com os nossos tropeços, com os nossos problemas, você pode hoje dizer assim, ó, eu tenho a vida eterna em Cristo Jesus, porque eu estou com Cristo, ou porque eu aceito Jesus Cristo, ou porque eu estou iniciando a minha vida com Jesus Cristo, mesmo sendo pecador. Aqui não coloca se tem pecado ou se não tem pecado. Aqui não questiona o estilo de vida daquele que será salvo. Aqui está dizendo, se aquele que crê em Jesus Cristo e crê naquele que enviou Jesus Cristo, o teu passaporte para a vida eterna está carimbado, está pago. Jesus Cristo pagou lá na cruz do Calvário. Não é o pecador que vai morrer eternamente. É o Salvador que pagou o preço da morte e você, pecador, pode garantir, tem garantido agora com você a ida para o céu, a vida eterna. Basta você continuar com Jesus Cristo. Então, no versículo 24, que diz ali então, deixa eu repetir, ó, no meio do versículo diz ali, ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Aqui está falando de crente, crê, aquele que crê, que é crente. Este tem direito à eterna. Entendeu? Você crê em Jesus Cristo, você é crente, você vai ter em Jesus Cristo a vida eterna, mesmo que você durma o sono da morte. Vai ter vida eterna. Espera um pouquinho, tá? Quando que você vai receber essa vida eterna? No momento que morreu, já acorda em outro mundo? Em outra realidade? Não. Vamos para 1 Coríntios, no Novo Testamento. 1 Coríntios, o capítulo 15. 1 Coríntios, o capítulo 15. Vamos ler do versículo 21 em diante. 1 Coríntios 15, 21. O versículo 20 ele te dá uma ideia diferente. Não, desculpa, diferente não. Ele amplia a ideia que Jesus está falando nos outros versículos, tá? Vamos ler o 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ó, entenda. Cristo ressuscitou. E ele é a primícia dos que dormem. Dormem o sono da morte. Tá bom? Continuando ali, então. O 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. É em Cristo que nós vamos receber a vida eterna. Continuando. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Então tem uma ordem aí, né? Vamos lá. Cristo, a primícia, o primeiro. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Entenderam? Cristo veio a este mundo, cumpriu a sua missão, ele morreu no lugar do pecador, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, e eu lembro aqui do credo católico, eu gosto muito do credo católico, né? Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir. E é o que está dizendo aqui o texto bíblico, ó, o versículo 23.
Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias. E depois os que são de Cristo vão receber a vida quando? Na sua vinda. É na vinda de Jesus Cristo que nós vamos receber a vida eterna. Ok, então eu morri, deixei um monte de gente chorando, gastaram um monte no meu velório, eles que ficaram endividados, não fui eu que fiquei endividado, né? Mas o que acontece comigo, então? Até Jesus voltar. Tem muita gente no pó da terra morrendo aí, né? Morto aí, né? No pó da terra, né? Tem muita gente. Adão e Eva, eles estão mortos no pó da terra. Eu não sei onde eles estão, mas o anjo deles sabe onde eles estão, Deus sabe onde que eles estão dormindo no pó da terra. Quer ver? Abra no livro de Daniel. O livro de Daniel é no Antigo Testamento, e ali tem uma profecia muito bonita sobre a volta de Jesus Cristo. Depois do livro de Ezequiel, tem o livro de Daniel. O capítulo é o 12. Essa profecia, ela é fantástica, e não aconteceu ainda. Está falando aqui do tempo do fim, o fim que nós ainda não vimos. O fim do pecado, o fim da dor, o fim da morte. Mas o início da sua vida eterna. Daniel capítulo 12, o versículo 2, diz assim: muitos, aqui está falando sobre a volta de Jesus, tá? Nesse contexto aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, quando Jesus voltar no tempo do fim, que vai se levantar Miguel, o grande defensor do povo de Deus, na volta de Jesus Cristo, Cristo vai chamar as pessoas, assim como ele chamou Lázaro. Ele vai chamar as pessoas que estão dormindo no leito da morte. E quando Deus chama um ser humano que está no leito da morte, ele é a fonte da vida. E ele tem poder para desfazer o processo da morte. Ele tem poder para dar a vida. Ele tem poder para chamar você pelo teu nome e dizer: levanta, chegou o momento, vamos para o céu. E os mortos ouvirão a sua voz. E os mortos sairão dos túmulos, uns para a vida eterna. A Bíblia diz que o mar vai devolver aqueles que ele tragou. Todas as pessoas, não importa o tipo de morte, o local da morte, a época da morte, o contexto da morte, todos vão ressuscitar. Quem está nos ensinando isto é Deus. Ele falou assim para nós: no início do pecado, o ser humano se afastou da fonte da vida e se conectou a uma criatura, um ser criado, e acreditou nas filosofias dele. Nós precisamos parar de acreditar nas filosofias desse mundo sobre vida após a morte, que tem tudo a ver com o mesmo engano do Jardim do Éden, tá? Deus disse assim lá no Jardim do Éden: certamente você vai morrer se fizer isso. Aí vem o inimigo e diz: não, você não vai morrer não, só vai melhorar. Você vai ser igual a Deus, como Deus. Colocou uma ambição no coração humano. E o diabo usou uma estratégia muito suja, viu? Porque Adão e Eva só conheciam a fonte da vida. Não conheciam a fonte da morte. Mas Deus, na sua onisciência, ele conhecia a fonte da vida, que era ele, e Deus conhece a fonte da morte. Deus sabe o que é a morte. Entende? Então, Deus conhecendo os dois lados, a vida e também o que é não ter a vida, a ausência da vida, Deus conhece isso, Deus sabe o que é isso. E, por último, seu filho passou por isso. O argumento do inimigo foi muito lógico. O argumento do inimigo foi assim: Eva, você só conhece um lado, mas Deus conhece os dois. E se você comer desse fruto, Eva, você vai conhecer os dois lados. Você vai ser como Deus. Olha que argumento mais diabólico. Está escrito lá em Gênesis. Você vai ser como Deus, conhecedor de tudo. A Eva
experimentou o outro lado, né? E nós estamos até hoje aqui. O Adão também experimentou, né? Então, aqui em Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó, a vida eterna em Jesus Cristo vai ser dada para mim e para você quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Até lá, nós vamos permanecer dormindo no pó da terra. Quer ver? Vamos para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, antes de Isaías ali, depois de Salmos, Provérbios. Eclesiastes, o capítulo 9. Eclesiastes 9. Acharam? Eclesiastes capítulo 9. É muito importante, meu irmão, você acompanhar o texto bíblico. Você ler a Bíblia, você olhar com os teus olhos o texto e você ler. Então vamos lá, Eclesiastes 9, versículo 5. Diz assim, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer. Eu acho que você sabe disso também, né? Você sabe que um dia vai morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles alguma recompensa, enquanto estiverem lá como mortos, né? Por quê? Porque a sua memória, há uma palavra bem usada aqui, né? Jaz. Nos túmulos antigos você vê isso, né? Jaz, fulano de tal, né? Já era aqui, né? Ok? Deixa eu continuar aqui então. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Morreu, apagou. Zé fini, acabou. Entendeu? Memória jaz no esquecimento. O versículo 6, ó. Amor, ódio, inveja, para eles, já pereceram. Acabou. Eles não têm mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O morto não volta. O morto não fala. O morto não aparece. O morto não se manifesta. O morto não interfere na vida do ser humano. O morto não tem como ir e voltar, porque não tem transporte para isso. Ou está conectado à fonte da vida, ou está dormindo no pó da terra eternamente. Não tem como. Agora, vamos ver um outro texto. Salmo... Não, peraí. Antes, vamos para Jó. Jó é um texto bíblico bem interessante. Ó. Jó, o capítulo 7. Jó, capítulo 7. Vamos ler os versículos 9 em diante. Jó, versículo 7, o versículo 9. Diz assim, ó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Não tem. Versículo 10, diz assim, ó. Nunca mais tornará à sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, o morto não volta. Pastor, mas o que volta? Você quer o texto bíblico ou quer que eu fale? Eu não vou falar, não. Você tem que ver o que a Bíblia diz. Tem até uma história da Bíblia, né? De um rei que queria saber se ele ia perder ou ganhar na batalha. E ele foi consultar uma pessoa que falava com os mortos. E lá ele chamou o profeta dos mortos. E essa pessoa, necromante, cartomante ali, né? Ela invocou o profeta e ele subiu da terra. O profeta, para falar com o rei. Saul, muito obrigado, Rodrigo. O Saul foi fazer isto. Se fosse o profeta, estivesse do céu, ele viria do céu e não da terra. Só aí já tem uma contradição, um probleminha, tá bom? O ser humano não volta. Espíritos demoníacos, eles personificam pessoas. Mas como? Ele conhece até... Ele imita a voz perfeita, ele conhece os meus gostos. O morto ali falou do que eu gosto, falou do que eu fiz ontem. Claro,
Os demônios estão observando tudo na Terra, eles conhecem a tua vida inteira. Os demônios, eles conhecem e lembram de tudo que aconteceu lá na época de Jesus Cristo. Eles narram detalhe por detalhe do que eles viram de Cristo naquela época, porque eles estavam lá. E é óbvio que ele conhece tudo o que você fez, o que os parentes já fizeram, os mortos, tudo. Até as coisas secretas, os pecados secretos que ninguém sabe. O diabo está lá, os anjos estão lá vendo tudo isso. E aí é óbvio que ele sabe de todas as coisas particulares. E aí, quando vem e aparece nessas sessões, são espíritos de demônios que estão personificando os seres humanos. Agora vamos, depois de Jó, tem Salmos. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 6. Salmo, capítulo 6. Salmo, capítulo 6. O versículo 5 diz assim, ó, bem pequenininho o texto, mas muito poderoso. Ó. Versículo 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Morto não canta, morto não louva a Deus. Morto está dormindo. Apenas isto, como Jesus chamou de Lázaro, o sono da morte. Agora, Salmo 115. Salmo 115. Vamos ler o versículo 115, o versículo 17. 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Essa expressão descer aqui, a região do silêncio, são aquelas expressões antigas do povo antigo, lá da época da Bíblia, que se refere à região dos mortos. E que depois vem ali as filosofias gregas, né, falando sobre vida lá embaixo, o Hades. Não existe vida lá embaixo. A Bíblia está dizendo que acabou. E que desce a região do silêncio é o pó da terra. Não é um plano inferior, um submundo, ou o mundo dos mortos. Não existe isso. Isso é invenção de Lúcifer, para enganar o ser humano, para enganar você. Então, não tem como ter vida, né, longe do que a gente está vendo aqui. Qualquer outro. Eu já ouvi gente dizer, né? Não, porque na outra vida eu era outra coisa e agora nessa daqui Deus me deu a chance. Não existe, meu querido. Se você morreu na outra vida, você não voltou nessa ali, tá bom? Não é você que está ali, então. Vamos para Eclesiastes, o capítulo 12. Isso aqui é bem interessante. Eclesiastes, logo depois de Salmos aí, um pouquinho. Eclesiastes, o capítulo 12, o versículo 7. 12, 7. Vamos ler? E o pó volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus que o deu. E agora vem uma parte muito importante do nosso estudo. Como que foi a criação? Não vai dar tempo de eu mostrar os textos bíblicos, tá? O nosso horário já está no fim, mas como que foi a criação? Aí em Gênesis está escrito assim, né? Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança o criou e colocou na terra para viver, para cultivar o planeta, tudo bonitinho. Como que Deus se criou? Formou Deus do pó da terra um boneco e soprou nesse boneco o fôlego da vida. Fôlego. Você compreende? Sopro, fôlego, é ar. Essa palavra fôlego, vento, sopro, muitas vezes ela é traduzida como o espírito. Saiu dela o fôlego, saiu dela o espírito. Esta palavra aqui, espírito, não é uma entidade fora do corpo físico que de repente você diz assim, saiu de mim o meu espírito e foi para o céu. Não existe isso. Porque esse espírito aqui é a fonte de vida, é o fôlego de vida dado por Deus quando criou o ser humano. E isso tem passado de geração a geração. Os nossos pais geram
Os pais geram os filhos e o fôlego de vida passa para os filhos. Quem deu isso foi Deus. Ok? Mas tem uma coisa importante aqui sobre o fôlego de vida. Vamos para Salmo 146. Quer ver? Sobre o fôlego de vida. Salmo 146. Existem muitos versículos falando sobre o fôlego de vida, mas não dá tempo de nós estudarmos todos, tá? Fôlego de vida. Salmo 146, o versículo 4. Vamos entender esse fôlego de vida. Sai-lhes o espírito, quando a pessoa morre, né? E eles tornam ao pó. E olha só o que diz, ó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Em algumas versões de Bíblia diz pensamentos, em outras versões de Bíblia diz intentos, desejos, planos, planejamentos, desígnios. Acaba tudo. A palavra de Deus está dizendo que quando a pessoa morre, o corpo se desfaz, volta ao pó, como nós conhecemos, acredito que todos já viram alguma coisa assim, mas o sopro da vida, o fôlego de vida, este retorna a Deus, sem pensamento, sem vontades, sem intentos, sem desejos. Você compreende? Acabou. Não tem vida consciente após a morte. Acabou. Agora, você falando do espírito, né? Deus, ele colocou no ser humano fôlego de vida e disse: não se afastem da fonte de vida para que vocês não percam o fôlego da vida. Deus disse para Adão e Eva. E eles se afastaram da fonte da vida e perderam o fôlego da vida. Morreram. Meus queridos, hoje você pode recapitular esse tema, ou, quem sabe, se pode ter sido a primeira vez que você está assistindo, né, um estudo como esse daqui. Então, vamos pensar juntos numa coisa aqui. Quando Jesus voltar, todos os filhos de Deus vão ressuscitar para ir para o céu. Tessalonicenses fala sobre isso, Coríntios fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, os textos que nós vimos hoje ali de Daniel e de outros textos falam sobre isso, tá? O que ocorre é a ressurreição, assim como Jesus Cristo ressuscitou. Então, se você acredita em Jesus Cristo, que ele venceu a morte, então você acredita também que ele vai ressuscitar você pelo poder que ele tem. A morte, ela não é eterna. Essa morte que nós conhecemos é um sono passageiro, esta morte. Esta morte, você não precisa acalentar tristezas, angústias, porque esta morte, hoje, ela é absolutamente temporária. Hoje eu estava conversando com uma senhora que ela está muito ela está abalada, triste, porque neste ano ela perdeu a mãe e um irmão. Nós somos seres humanos, sabe? Nós sentimos uma dor muito grande quando a gente perde alguém. Se esse alguém é bem velhinho e está sofrendo há meses em cima de um leito, numa cama, no hospital, e você vai lá visitar esse teu familiar, o teu pai, o teu avô, alguém que está ali, é um risco, é um fiapinho sofrendo em cima da cama, idade avançada. Muitas vezes a gente pensa assim, gente, é melhor que ele descanse, que ele durma, para parar de sofrer. Não é desejar a morte para a pessoa, é que você está sofrendo junto com aquela pessoa. Em ver aquilo ali, você sofre. Mas quando essa pessoa morre, e você vai lá participar da cerimônia, você vai participar do sepultamento, você chora porque ele morreu, porque ele faleceu. Sabe? Esse sentimento duplo dentro de nós, querer que a pessoa descanse para parar de sofrer, mas quando ela sofre, a gente sofre porque perdeu, a gente não quer perder,
Esse sentimento dúbio dentro de nós, ele é muito lógico, muito real, muito certo, por uma única razão. Nós fomos criados para viver a vida eterna. No nosso DNA, não existe no nosso DNA a alegria pela morte, só existe alegria pela vida. E nós não aceitamos a morte, por mais fraco que estejamos. A morte não é a solução para nós. Por isso, a palavra de Deus está dizendo hoje para você que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, ele vai chamar pelo nome os teus familiares que você já perdeu. Ele vai chamar pelo nome aquela pessoa querida que você ama e que hoje não está mais do teu lado e que está guardada num túmulo ou numa gaveta. Em alguns casos raros, a gente não sabe onde está, mas Deus sabe. E quando ele voltar e ele ressuscitar todos os seus filhos, haverá o maior reencontro da história desse planeta, aonde nós vamos poder abraçar os nossos queridos que já dormiram. Sabe? Não é errado você cuidar da sepultura de uma pessoa. Não tem nada de errado nisso. Você não está indo lá para falar com o falecido porque ele está ali dormindo. Deixa a sepultura dele ali, porque quando Jesus voltar, o anjo dele vai ali, naquela sepultura, para se encontrar com ele, quando ele ressuscitar. Está perto de Jesus Cristo voltar. Está muito perto. Jesus Cristo disse que algumas coisas iriam acontecer antes de ele voltar, antes de ele retornar a esse planeta. Ele descreveu várias coisas, os apóstolos escreveram na Bíblia essas coisas, né? E quando você lê aquelas coisas que Jesus diz ali em Mateus, em Apocalipse, em Daniel, em Ezequiel, Malaquias, Zacarias, quando você começa a estudar essas coisas, você vai lendo assim, e você percebe, nossa, dessas coisas todas que Jesus disse que ia acontecer antes da vinda dele, lendo tudo isso, está acontecendo exatamente isso agora. Está muito perto de Jesus voltar. Muito perto. Não sabemos, não tem data, não tem hora, ninguém sabe, só o Pai que sabe. E um dia o Pai vai dizer assim, filho, está feito. Vai e busca aqueles que estão lá na terra. Fica aqui o meu desejo para que você permaneça conectado e ligado a Jesus Cristo, para que você continue pela fé, tomando posse da vida eterna que Deus te deu de graça para você, mediante Jesus Cristo. Viva esta realidade hoje, a vida eterna. Não brinque com isto. Não vá beber das fontes de esgoto que ensinam doutrinas satânicas, exatamente como o diabo falou lá para Eva, não, tu não vai morrer não, tu só vai para uma melhor. Não existe uma melhor longe de Deus, longe do céu, longe de Jesus Cristo, não existe. E um outro detalhe importante que eu vou te explicar aqui é o seguinte, ó, quando você está assistindo um filme de mortos vivos, um filme que você está assistindo de vida após a morte, de que o morto está falando, e que os mortos estão participando, e que essas coisas estão acontecendo, o que você está assistindo é uma doutrina teológica de Satanás. Foi o diabo que inventou essa doutrina de vida após a morte. Foi o diabo que criou a doutrina. Você tem uma vida longe de Deus. Ele só quer pegar você. Então, quando você está assistindo um filme desses, que fala, que ensina, que está vivendo no filme, né? Aquela falsa realidade ali, aquelas encenações de vida após a morte, você está assistindo, ouvindo e aprendendo de uma doutrina satânica, de um ensinamento satânico, que não é uma verte, é uma perverte. Não é a vida para você, é uma perversão da vida para você. Você está dizendo amém? Você está concordando? E muitas vezes tem filmes
Eu lembro de um filme bem antigo que eu assisti quando eu era adolescente, e hoje eu entendo isso, na época eu não entendia, né? Um filme que tem gente que vê ele ainda, né? Ghost, O Outro Lado da Vida. Muitas pessoas choram quando assistem esse filme, porque ele é muito emocionante. Essa doutrina de quem é? É de Deus? Ou é de Satanás? Essa doutrina não é de Deus. Vida após a morte, nas mídias, é o diabo pregando aquilo que ele quer que entre na mente de todo o ser humano. De todo o ser humano. Não existe vida após a morte. Então, meu querido irmão, crente em Jesus Cristo, fuja desses ensinamentos satânicos. Não assista essas coisas de Lúcifer, de Satanás, de espiritismo, de vida após a morte. Não assista isto. Isto não faz parte de quem está indo para o céu. Que Deus te abençoe, que Deus te dirija, que Deus abençoe você a cada manhã quando você levantar, que você ore, que você fale com Deus, que você leia a palavra de Deus, e ao ler a palavra de Deus no início de cada manhã, coloque a sua vida nas mãos de Deus e fuja dessas coisas deste mundo. Esse mundo brota morte, esgoto. Desse mundo não brota nada de vida eterna. A vida eterna vem do céu, vem de cima, vem do Senhor das luzes. Enquanto estamos aqui, estamos passando muitas necessidades, dificuldades, lutas, problemas, angústias, ansiedades. Vamos orar uns pelos outros enquanto estamos aqui. Eu vou pedir para o Natan e para as outras pessoas para vocês lerem aí agora os pedidos de oração que nós temos para ver, aí o Rodrigo está citando um texto bíblico muito bonito, né? Vê que proponho hoje a vida e a morte. Aceite, pois, a vida, para que viva tu e... Como é que é o restante, Rodrigo? É isso daí. Vamos para os pedidos de oração? Quem é que tem algum pedido de oração, alguma necessidade que colocou aí? Eu não sei se é o Natan, se é o Léo que vai colocar aqui para nós. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum pedido de oração para passar para vocês. No chat aqui do Zoom, nós temos alguns pedidos de oração. Peço oração aqui, o Moisés está dizendo, peço oração pela minha vida espiritual, que Deus me dê mais entendimento e sabedoria. Sei que Ele prometeu a sua misericórdia até a consumação dos séculos. É verdade, Moisés, Deus prometeu isso. Mas é preciso clamar para que sejamos agraciados por ela. Vamos orar por vocês, tá? Ok, para mim aqui eu só tenho este. Então, Léo e os outros aí podem nos ajudar a abrir o áudio do pessoal para que eles possam fazer os seus pedidos de oração, tá bom? Pastor, o Júlio colocou no chat também que ele queria pedir oração pela família e pedir para que Deus continue abençoando o nosso distrito. Ok, vamos orar por isto. Quem mais aí? Eu peço oração pela saúde da Jéssica Sundin, pela irmã Jucineia, pelo seu Oli e pela Maria Vieira. Ok. Eu peço oração. Né? Peço oração pela uma esposa de um irmão da fé, do pastor Dornelles ali, que está bem doente. Então, peço oração por ela. O nome dela é Gisele. No Facebook da Cecília, a Dayana Lopes está pedindo oração pela família. A Rosângela Sampaio
agradece a Deus pelos cuidados e pede também pela família. A Andréia Leite também pede oração pela família e pela filha Larissa. A Sinira agradece a Deus por todos os cuidados com ela e com a família. Pode continuar, Léo. Tô indo aqui. Pode continuar. Pode ir apresentando os pedidos. O David disse que está com muita saudade de ti, pastor. Obrigado. Eu tenho orado por você, David. E é isso. A Patrícia pede pela vida espiritual. A Patrícia pede pela vida espiritual, a Patrícia Motim. Ok. Ela pede, só corrigindo, pastor, ela pede pela vida espiritual da Carol, Márcia e Dona Cleusa. E ela pede pela saúde da Dona Ilse, que teve um AVC e foi diagnosticada com câncer. Quem? E a Ângela Bulim pede oração pela família. Quem Pastor. foi diagnosticado com câncer? Pastor, Oi. o senhor está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. É a Marlene. Sim, estou lhe ouvindo, irmã Eu Marlene. peço oração pela Carolina, que é filha da minha sobrinha e está com suspeita de Covid. Ela teve diarreia, vômito, só não teve febre. Ok, vamos orar. Carolina Lodge. Ok, vamos orar. Mais alguém aí? Ô, Léo, tem mais alguém do Face? Pastor Milton. Oi? Pastor Milton. Sim, Boa tô noite. ouvindo. Boa noite. Peço oração pela família, né? Pela família de cada irmão da igreja e também pela vida espiritual, né? Que Deus nos fortaleça cada vez mais, para que nós venhamos ficar sempre firmes com Jesus, né? Jamais se afastar dos caminhos dele. Amém. Amém, vamos orar. Peço oração também pelo Vanderlei, que lá onde ele está, ele não consegue assistir aos cultos. Ah, onde que ele está, irmã? Pela saúde espiritual e pela saúde física dele. Então, onde que o Vanderlei está? Ele está em 3 de maio, mas ele não consegue assistir. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. O irmão Milton. Pela dona Vera Sund. Sim, pode falar. Pela dona Vera Sundin também. Que ela está Vera. melhorando, ela já saiu, já vai para o quarto já. Amém. Está que bem- vencendo o Covid. Que bênção. A idade dela é É. uma idade de risco, né? Ok. O irmão Milton, acho que está pedindo pelo Nelson. É isso, irmão Milton? Pedir pelos meus irmãos da igreja aí, pastor, e saúde bastante para todos nós. Leve essa corona de uma vez embora. E pela irmã Gessiane aí, que perdeu o irmão, né? E pelos outros que perderam, e pelo pessoal que perdeu aí os familiares, né? Pelo Covid aí. Temos que orar bastante. Irmãos, eu tenho colocado para vocês aquele material da oração da madrugada. Todas as noites eu coloco. Às vezes tem algumas noites que eu não recebo a tempo, e aí eu mando outro texto para vocês, alguma outra coisa, mas não vamos parar de orar, não vamos desistir da oração. Vamos continuar orando, porque a oração tem muito poder. A oração é um dos principais meios de conexão entre eu e Deus, entre você e Deus. Precisamos orar, irmãos, todos os dias. No início do nosso dia, primeira coisa, buscando a Deus, isso é muito importante. E a gente tem dificuldade para fazer isso. Eu tenho dificuldade para orar, ou primeiro falar com Deus no início do dia. Vocês também devem ter, com certeza, a maioria tem. Mas não podemos desistir, tá bom? Precisamos buscar a Deus na primeira hora do dia. Pastor. Maria Dutra, é a Duda, né? Que está pedindo pela saúde da Kelly. Vamos orar. Mais alguém? Eu, pastor, Sim, pode falar. quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos pelas orações
que graças a Deus a minha neta, meu genro já estão bem, e a outra, minha filha, que mora em Santa Catarina, está com Covid, mas graças a Deus está se recuperando também. Então, ela está em casa? Oi? Ela está em casa? Está em casa, até senti ela bem ofegante, mas graças a Deus hoje ela me disse que está melhor. E os irmãos veem que eu estou enfrentando uma luta com a minha família, com doença, mas graças a Deus eu estou tranquila, estou confiante, e nós temos os irmãos de fé que estão orando, né? Então isso é muito importante, nós estar orando uns pelos outros, porque isso nos fortalece, sabe? Quando a gente está enfrentando esse problema, a gente fica aqui meio fraco, mas quando a gente vê que os irmãos estão intercedendo também, a gente se fortalece. Muito obrigada. Irmãos, continuem orando, porque eu continuo orando por todos. Amém. Verdade. É muito bom quando a gente vê que tem gente orando por nós, orando. É tão confortante isso, né? Uma bênção. Fala, Fabrício. Oi, boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. O meu pedido de oração é pelo Marcos. O Marcos Vinícius, né? O pessoal conhece por Marcos da Cláudia. Ele está hospitalizado já, acredito que são 5 dias que ele está hospitalizado. E ele está progredindo lentamente. Tá no oxigênio, tá progredindo. E então peço oração por ele. Ok, vamos orar. Eles são da onde, Fabrício? Eles estão frequentando a igreja do Guatemi. Agora eles moram naqueles condomínios ali perto do Pesque Pague. Ok, vamos orar por eles também. Irmãos, eu quero apresentar para vocês aqui o seguinte, ó. Nesses dias que nós estamos vivendo, próximo à vinda de Jesus, nós precisamos orar mais do que nós orávamos há alguns anos atrás, aí, para quem tem mais idade, pode dizer algumas décadas. Quanto mais perto da volta de Jesus, mais o inimigo vai trabalhar para fazer mais pessoas se perderem. E nós precisamos reforçar nossas orações, eu por mim mesmo e eu pelos outros. Você por você mesmo e você pelos outros. Um orando pelos outros, porque a luta ela vai ficando cada vez mais forte. E esse assunto que eu apresentei hoje, tem algumas pessoas que dizem assim, isso daí eu já conheço. O pastor está pregando um assunto comum, talvez para você, adventista. Mas esse é um dos maiores enganos de Satanás para o tempo do fim. A imortalidade da alma. Isso vai ser tão forte que vai chegar ao ponto de que demônios vão personificar fisicamente um falecido. E aqueles que não estiverem preparados vão cair no engano. É tipo assim, vão estar quase chegando na linha de chegada, no final da corrida, e vão tropeçar, vão cair, vão perder a corrida. Precisamos orar uns pelos outros, como a Calmar falou. Precisamos interceder uns pelos outros, fazer corrente de oração mais nas igrejas e em particular também, tá bom? Esse nosso culto da manhã, da madrugada aí, ele é fundamental para nós, para a vida espiritual de cada um de nós. Mais algum pedido? Mais algum... Ô, pastor. Eu de novo. Eu quero agradecer porque o meu filho, ontem, entrou um corpo estranho no olho dele e hoje ele foi lá no banco de olhos, foi bem atendido, tá ali piratinha com o olho tapado, mas tá graças a Deus. Ok, a Elusa, acho que acabou lá, caiu a internet dela, né? Tranquilo. O pastor Milton. Oi. Eu pedi pelo seu Valdecir, 62 anos. Tá ele bom. tem e está com Covid-19 também. Vamos orar. Vamos orar que Deus dirija essa pessoa também. Irmãos, nós temos aqui algumas pessoas aqui conectadas. Eu vou pedir para o irmão José Marciano fazer a primeira oração
E depois, deixa eu ver aqui, uma pessoa da São Lucas, quem é que está aqui da São Lucas aqui? Quem é que tá? Eu não estou conseguindo achar ninguém aqui da São Lucas. Eu vou pedir... Eu vou fazer outra oração, tá bom? Então, o irmão José faz uma oração, eu vou fazer a outra, e depois nós vamos cantar o hino, e o Natan já pode colocar o hino final aí, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, irmãos, vamos orar. Irmão José, está me ouvindo? Nós não estamos ouvindo o senhor, irmão José. O José Marciano. Oi. Estamos ao vivo e isso é importante. O irmão José, parece que agora abriu o áudio dele aí. Consegue orar, irmão José? Ô, Natan, dá uma força ali para o irmão José. Pastor, já está liberado? Irmão José, aqui está liberado. Só se for o seu fone de ouvido, se você estiver usando fone, ou alguma coisa assim. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer a oração. Enquanto isso, o irmão José vai tentando. Se der certo no final, aí ele faz daí, tá? Irmão José, o senhor tá... Eu tô vendo que você tá mexendo a boca aí, mas não tô vendo se você tá... O áudio tá assim, ó. A gente não tá te ouvindo, irmão José. Irmão José, eu vou fazer a primeira oração e depois você faz a outra, tá bom? Você vai tentando aí. Se der certo, tudo bem, tá? Irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus de hoje. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Criador, neste momento, Senhor, estamos te buscando em oração, Senhor, para te pedir, Senhor, que a misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada um de nós. Para te pedir, ó Deus, que tu olhes para nós como pessoas necessitadas do teu poder, da tua vinda a esta terra, da vida eterna que tu nos oferece através de Jesus Cristo. Esses somos nós, ó Deus, totalmente dependentes de ti. Eu quero te pedir, ó Deus, as tuas bênçãos sobre os teus filhos que ficaram até este momento aqui com a gente, aqueles também que precisaram sair mais cedo, que tu abençoe a cada um deles, e que o teu conhecimento da palavra a respeito da vida após a morte, como que vai ser, que este estudo, que este conhecimento, ó Deus, possa alcançar muitos corações, possa confortar muitas famílias. Não existe inferno, não existe purgatório, não existe nada onde tu, ó Deus, jamais iria colocar alguns dos teus filhos a sofrer num lugar como esses. Obrigado, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor. E eu quero colocar nas tuas mãos, ó Deus, todos os pedidos que foram mencionados, que foram citados aqui, e aqueles pedidos também, ó Deus, que a pessoa não citou, mas que nesse momento, Senhor, ela tem o pedido gravado na sua mente, e ela sabe o que ela precisa, ela sabe o que está afligindo essa pessoa, essa família. Deus, ajude, Senhor. Estenda a tua mão de misericórdia, a tua mão poderosa sobre esta pessoa, sobre a sua família. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmão José, não deu áudio, talvez o seu volume esteja baixo. Vê se você levanta o volume do microfone ou o volume da máquina. Tem um cachorro latindo aí, não sei se é do irmão José. Então, Márcio, eu vou trocar, tá bom?
Aí outro dia a gente acerta, irmão José, tá bom? Irmã Calmar, você faz a segunda oração, irmã Calmar? Sim, pastor. Então? Posso fazer. Grandioso Deus que habita no nosso coração, na nossa mente, nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, meu Deus, porque em meio a este mundo cheio de pecado, este mundo doente que está, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos segurado em sua mão. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha visitar cada irmão, cada filho teu, que neste momento, Senhor, está conectado contigo. E mesmo aqueles, Senhor, que por algum motivo não estão, que a tua mão poderosa possa estar sobre cada um. Abençoa, Senhor, ricamente os nossos pastores, para que eles tenham força, coragem e fé, e que eles saibam, Senhor, nos conduzir até a tua volta. Amém, Jesus. Que o Senhor possa abençoar a família de cada um deles, para que eles possam, Senhor, com certeza, te buscar em oração e com a certeza que eles também estarão salvos. Nós te pedimos, Senhor, pelos doentes, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão nos hospitais, aquelas que estão nos seus lares, doentes, físicos e também espiritualmente, que o Senhor venha curá-los, Senhor, para que a tua volta seja mais breve e que todos nós, Senhor, possamos estar conectados contigo e que todos nós possamos estar orando uns pelos outros. Acorda-nos, Senhor, pela manhã bem cedo, para que nós possamos entrar em contato contigo e assim ter a certeza de um dia melhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. 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 Bênção a oração. Amém, Senhor. Bênção podermos abrir o nosso coração a Deus. Eu quero deixar um abraço para você que nos assistiu pelo Face até aqui. Que Deus fique com você, que Deus dirija a tua vida e que você continue estudando a palavra de Deus, cavando fundo na palavra de Deus, para ter um conhecimento maior das coisas do céu e não ser enganado nesses últimos dias pelas falsas doutrinas que a gente encontra em muitos lugares por aí. Que Deus abençoe você, que Deus o dirija. Um grande abraço. Uma boa noite, amados irmãos. Boa noite para todos vocês. Deus fique com cada um. Boa noite, amém. Pode colocar o hino final, então? Oi, para todos. Quão grato é
futuro, nós temos um futuro quando você olha para a ressurreição de Jesus Cristo. Amém por isso. Quando você lê a Bíblia, você diz assim, Cristo ressuscitou. Então eu tenho certeza de um amanhã, porque ele vai me ressuscitar. Que Deus abençoe vocês. Bom descanso, boa noite para todos vocês e fiquem com Deus. Até mais. Amém. Uma boa noite.